Olá! Neste Conversando sobre o Espiritismo, vamos abordar uma mensagem de André Luiz. Esta mensagem se encontra no livro Sinal Verde. E a mensagem, então, do capítulo 20 é Obstáculos. Nela, André Luiz nos traz: diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Só nesses primeiros 3 parágrafos, depois vou ler o resto, já nos traz uma enorme mensagem. Primeiro, é que nós sempre estamos em busca da felicidade. Só que como nós estamos neste planeta de provas e expiações, no nosso grau evolutivo, a felicidade que encontramos, ela ainda é relativa, ela não é plena. Tem momentos em que estamos felizes, tem momentos que passamos por coisas difíceis, que nos deixam tristes, angustiados, temerosos, né? Há outros em que a esperança brilha mais forte, mas há outros que o desânimo nos pega, né? Então, esses obstáculos, que são as vicissitudes da vida, sejam elas na parte emocional, na parte afetiva, na parte material, todas essas dificuldades que nós encontramos são esses obstáculos do caminho. Os obstáculos, eles não são fáceis, mas são possíveis. Se Deus é amor, é justiça, Ele não colocaria obstáculos em que não pudéssemos resolver, não pudéssemos ultrapassá-los. Então, os obstáculos do caminho que nós encontramos, eles nos servem para que alguma aprendizagem tenhamos, para que a gente se esforce, para que nós busquemos quais alternativas e busquemos forças e desenvolvamos em nós virtudes, habilidades para o enfrentamento destas dificuldades. E isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir. É a lei de evolução. Nós não fomos criados para ficarmos parados. Nós estamos sempre em movimento. Aqui é apenas um segundo na eternidade. Então, há muito tempo ainda que temos que seguir. Já trilhamos muitos caminhos, né? Ainda mais que sabemos que esta não é a nossa única existência, que outras já tivemos, que obstáculos maiores já enfrentamos, ou nem tanto, que agora nós temos mais forças para o embate desses obstáculos. Mas quando a gente pensa também, na maioria das vezes, os maiores obstáculos são aqueles que enfrentamos dentro de nós. São as nossas resistências, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, que impedem que a gente observe a nossa volta e encontremos as respostas, encontremos alternativas de nos desvencilharmos dos problemas que estamos passando. Aquele que também nos impede, por exemplo, o orgulho, a vaidade de pedirmos ajuda, ou os melindres, ou a vitimização, que a gente acaba não tendo aquela força de vontade, aquela alavanca para mudar realmente. Toda mudança merece esforço. Por isso que o André Luiz nos fala fazer o melhor e seguir para frente. Ou seja, temos que tentar não parar diante dos obstáculos. E o desapontamento, né, é um deles, porque nós não gostamos de desapontar alguém e nem que os outros nos desapontem. Mas, como ali mesmo fala, há pessoas de várias ideias diferentes, nós não somos iguais. Nós temos que respeitar a diversidade, as diferenças, respeitar a escolha do outro, né? E esse respeito, essa convivência fraterna
também é um ideal de caminho, também são superações de nós mesmos. Quanto mais eu amar o outro, mais eu vou compreendê-lo, vou respeitar, vou ver que ele é diferente de mim, né? Claro que todos nós estamos juntos para aprendermos. Eu vou aprender com o outro também vai aprender comigo. Quando a gente fala em respeito, nem sempre é que eu vou então aceitar, por exemplo, um erro, alguém que está fazendo mal ao outro. Não é isso. É compreender que cada um está num estágio evolutivo, que cada um tem as suas limitações, que cada um tem as suas virtudes, que nós não somos melhores nem piores, que nós somos todos caminhantes nessa estrada de evolução. Então, André Luiz, ele continua, né? Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Quantas vezes a gente se desestabiliza, né? Então, por isso que ele vem nos dar esse recado. Cuidado, não gritar, não se desesperar, não desanimar e trabalhar. O trabalho quer dizer esse esforço que a gente empreende para ter algum retorno. O retorno é passar o obstáculo, o retorno é o crescimento, o retorno é fazer algo a mais, né? Então, por isso que ele nos dá esse alerta, não esquecer de trabalhar e não adianta espernear, né? Isso não vai resolver nada, né? Não é o nosso desespero, as nossas revoltas, a nossa rebeldia, ela no final não vai conseguir transpor os obstáculos. Ao contrário, muitas vezes até atrapalha mais. A ira, a revolta, ela faz com que às vezes a gente não enxergue as coisas mais simples ou não perceba aonde que nós temos que agir para resolver aquele problema. E aí aqui ele fala, né? Depois de um problema, aguardar outros. Ou seja, é como eu falei, nós não temos aqui nesta existência a felicidade plena. Nós estamos em construção, não é que nós nascemos para sofrer, então quer dizer que nós não vamos ter alegria. Não, nós vamos ter sim a consciência tranquila, momentos de estar com as pessoas que a gente gosta, momentos de fazer, é importante o lazer, mas é importante o trabalho. Então, nós estamos sempre nesse descer e subir de emoções, construindo pouco a pouco, e nessa construção pouco a pouco é como uma criança que começa a caminhar, né? Ela vai cambaleando de um lado para o outro, depois ela consegue a coordenação necessária para andar reto. Então, nós somos assim também. Há momentos que estamos bem, outros que não, e assim vamos nesse espiral, né? Horas embaixo, horas em cima. Nós não podemos ter a ilusão de que tudo vai ser retilíneo. Eu nem nasci para sofrer, só sofrimento, e nem tampouco nasci para ter tudo bom, tudo certo, e que quando algo não acontece como eu quero, me desestabiliza, né? O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Então, ninguém consegue a perfeição sem esforço e sem repetição. Quantas vezes a gente precisa fazer e fazendo a gente erra? Existe aquele erro em que é intencional, eu sei que é errado e mesmo assim eu vou fazer. Esse nós estamos criando débitos para conosco, uma hora a gente vai resgatar. Mas existe aquele erro que a gente erra sem intenção. A gente queria fazer o bem, a gente estava tentando, dando o nosso melhor, né? Mas infelizmente erramos. Então, reconhecer que nós somos falíveis, ninguém aqui é perfeito. Então, nós somos falíveis, nós vamos errar, mas a gente vai tentar não errar. Mas a gente vai caminhando nesse processo, né? E como o André Luiz continua, ele diz assim, ó,
toda realização é feita pouco a pouco. Então, não adianta ansiedade. Emmanuel sempre nos diz que o fruto não cai antes que amadureça, né? Então, é assim, a gente tem que respeitar esse tempo, o nosso tempo, o tempo do outro, o tempo das coisas, o passo a passo. Nós estamos em percurso, nós estamos em processo. Ninguém consegue um produto final, uma realização, sem que passe por esse processo, pelas etapas. E André Luiz ainda continua para a gente. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Mais uma vez, né, falando agora também no coletivo, quando acontece alguma catástrofe, principalmente no sentido do coletivo, não adianta a cólera, o desespero, acusar, apontar o dedo. É importante sim que mantenhamos a calma, né, que busquemos sempre a tranquilidade. Amigos, às vezes a gente não sabe qual caminho tomar, qual escolha fazer. A prece é importante porque todos nós somos amparados pela espiritualidade amiga. Todos nós temos os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda que estão ao nosso lado, que nos acompanham. Por isso a importância da prece, para pedir a permissão a esse Pai de amor, a Jesus que veio nos ensinar este caminho de amor, pedir a eles a proteção e que a permissão para que esses bondosos amigos que fiquem ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. E mais terminando já, ele nos diz assim: quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Estranho, né? Primeira vez que a gente lê. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Como nós estamos aqui nesse planeta de expiações, há uma leva de espíritos de vários níveis evolutivos, né? E nós não somos os perfeitos, nós somos uns dos que mais temos erros, né? Porém, a gente já está num momento em que a gente procura o bem. A gente erra, ainda a gente está ainda preso no mal, a gente ainda tem inclinações a más tendências, né? A gente, como eu falei, às vezes a gente está tentando acertar, mas a gente comete erros, a gente cai, a gente cria dívidas, né? A gente ainda faz débitos, aí a gente ainda tem na lei de ação e reação. Vamos ainda de alguma forma fazer esse resgate, né? Mas a gente já busca o bem. Contudo, nem todos os irmãos estão nesse mesmo estágio evolutivo. Então, há aqueles ainda que não querem o bem, que às vezes, até por estarem atrelados ao mal, não querem que ninguém fique no bem. Então, nós temos as investidas dos espíritos, né, não encarnados e desencarnados, ainda estão presos ao mal. Então, quanto mais a gente vai para o caminho do bem, mais eles não querem que a gente vá. Então, a gente recebe essas investidas, né? Mas não é por isso também que a gente vai, então quer dizer que a gente está aqui o tempo todo sempre sofrendo as investidas do mal? Nós estamos o tempo todo num planeta, novamente, eu estou hoje repetindo várias vezes, né? Mas nós estamos aqui passando por experiências de aprendizado. Então, a gente tem o bem e o mal sempre, né, a nos envolver. E aí a gente vai fazendo as escolhas. Com quem que eu estou sintonizando? É no bem ou é no mal? Então, por isso que é esse esforço, né? E André Luiz, então, termina esse capítulo nos falando assim: plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Como já falamos, né, e André Luiz bem nos explica, o tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo
relativo, é um tempo passageiro e que nós não temos como ficar ansiosos, né? Nós ficamos, mas a gente vai buscando, a gente vai tentando aos passos lentos, mas seguindo, né? A gente não adianta ficar ansiosos e querer, como diz um ditado antigo, colocar o carro na frente dos bois, porque tudo também acontece no seu tempo. Nós estamos crescendo, mas nós estamos diante de uma etapa evolutiva e nós não temos como enganar a Deus. Ele sabe de nós. Então, cada um está num degrau dessa escada evolutiva e a gente tem que se colocar à disposição do tempo. Se colocar à disposição do tempo é reconhecer os desígnios do Pai, não ter ansiedade e fazer o máximo possível das nossas ações voltadas para esse crescimento, para a superação dos obstáculos. Não é ficar então de braços cruzados esperando que o tempo aconteça e passe. Então, meus amigos, a reflexão foi essa. Vamos aproveitar esse tempo, esse amor divino, essa oportunidade que estamos aqui. Não é fácil, ninguém gosta de passar por obstáculos, mas Deus é de amor, justiça e caridade. Se nós estamos passando por uma dificuldade hoje, nós vamos conseguir seguir, com certeza. Que Deus, em seu amor, nos ilumine, assim como Jesus com suas bênçãos.